Toda a Escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Quem quer fazer diferença aí no reino de Deus? Então a gente precisa de instrução? Sim ou não? E como é que a gente cresce na instrução? Lendo a palavra de Deus, aprendendo com o homem de Deus, lendo bons livros, materiais que venham edificar e fazer crescer a nossa vida espiritual. Por isso que tem gente que cresce mais do que os outros. É porque eles buscam instrução, né? Vão em cursos, participam de congressos, cursos de maturidade que a gente faz aqui na igreja, né? Cursos na área de família, vida pessoal, os cursos do MMI que a gente faz aqui, Universidade da Família, tudo isso você vai crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Por isso que você vê que às vezes tem cristão com 2, 3 anos que é mais maduro do que crente velho de 15 anos. Por quê? Porque às vezes aquele cristão recém-convertido com 2, 3 anos está aqui igual vocês, sentadinho, aprendendo, crescendo, lendo bons livros, ouvindo ministrações. Gente, tem muita coisa boa também na internet. Tem muita coisa ruim, mas também tem muita coisa boa na internet. Se vocês quiserem, eu posso indicar algumas pregações, alguns pregadores maravilhosos, que vocês podem crescer muito nas coisas de Deus. Eu mesmo escuto direto pregações, louvor e adoração, coisas que me ajudam na minha vida devocional. Amém? Por exemplo, agora eu fui para Santa Catarina, fui lendo bons livros, cheguei lá, botei música de adoração, fiz meu devocional com Deus, né? Ministrei 3 vezes lá na igreja. Primeira vez que eu ministro na minha cidade natal, foi emocionante, assim, foi bem legal. Uma baita igreja lá com mais de 2.000 irmãos. Nós ministramos no dia da família, no Family Day, bem legal. Tinha uns 500, 400 a 500 irmãos assim. A gente ministrou lá, foi uma bênção, glória a Deus, junto com os meus pais, né? Na área de família, foi muito legal. Então, se a gente quer ser usado por Deus, olha o que Paulo fala para Tito, que ele precisava conhecer o quê? A Bíblia, a palavra de Deus, para que o homem e a mulher de Deus sejam perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra. Se você quer fazer uma boa obra para Deus, um bom trabalho, com eficácia, com sabedoria, com graça, você precisa conhecer a palavra de Deus. Amém? Então nós vamos terminar aquela liçãozinha que nós começamos na aula anterior, falando agora sobre as obras de consulta. O que é isso, obras de consulta? São livros que é muito bom nós termos na nossa biblioteca. Se nós queremos ter, além da Bíblia, outros livros para referência, para crescimento, para desenvolvimento espiritual, tá? Entre eles, um dos principais é esse aqui, dicionários. Dicionário bíblico. Por quê? Porque às vezes você está lendo ali na Bíblia uma palavra, por exemplo, iniquidade, e você não sabe o que é iniquidade. Você vê lá transgressão, não sabe o que é transgressão. Vai no dicionário. Aí nós demos dica aqui de 2 bons dicionários. Um deles é o Vida Nova e o outro é o dicionário, né, o novo dicionário da Bíblia do F. Davidson. São 2 dicionários maravilhosos. Eu tenho os 2, muito bom. Então você vai lá na palavra, ele te dá toda a conceituação do que é aquela palavra, onde aparecem aquelas palavras, né? Qual é o significado bíblico daquela palavra, e você pode compreender melhor as palavras da Bíblia, ok? Atlas, o que é isso? São livros, né? São obras também de referência, de consulta, que aparecem os mapas da Bíblia, os países, né? Eu tenho um atlas lá, Vida Nova, maravilhoso. Ele tem mapas do tempo de Israel, do tempo dos reis, tem desenhos de como era o templo, né, do Antigo Testamento, como é que era por dentro, tem todas essas esquetes, assim, os desenhos, maravilhoso para você ter uma visão panorâmica de como era o relevo, a geografia, a história, a arqueologia daquela época. Então é muito legal essa obra também. São atlas, são mapas, né, que mostram como era o Império de Israel do reinado de Salomão, por exemplo. Aí eles fazem o mapa, as principais cidades, tal,
tudo bonitinho lá, é bem legal. Tem um Atlas também, é uma excelente obra de consulta, tá? Concordâncias bíblicas, e aí nós indicamos a da Sociedade Bíblica do Brasil, uma concordância dela. O que é concordância bíblica? É diferente do dicionário. O dicionário, ele te traz as palavras sinônimas e os conceitos acerca daquela palavra. As concordâncias é como se fossem chaves bíblicas, né? Elas falam, por exemplo, todos os textos que falam sobre amor. Ela não vai dar o que é o amor, ela vai dizer todos os textos da Bíblia que falam sobre amor. Por isso, concordância ou chave bíblica, tá? Parece todos os textinhos que falam acerca do amor. Então você pode, na própria Bíblia, através dos textos bíblicos, entender de maneira muito mais profunda o que é o amor, por exemplo, o que é a fé, o que é a lei, por exemplo. Então aparece todos os versículos que falam sobre aquele determinado assunto. Algumas Bíblias de estudo, dentre elas aquela que eu indiquei, a ampliada, expandida, tá bom, gente? É que ela tem concordância bíblica. Já tem concordância bíblica. E tem breve dicionário da Bíblia também, com os principais conceitos: fé, né, amor, fidelidade. Os principais conceitos bíblicos também tem nessa Bíblia, ok? Me lembre no final de falar sobre essa questão da Bíblia aí, que eu dei uma pesquisada. Vamos lá, teologia sistemática, gente. O que é isso? São obras de referências, são obras de consulta. O que é teologia sistemática? Teologia, vocês sabem o que é? Nós estamos estudando isso. É a ciência que estuda o que, gente? Fala comigo. Deus. Theos em grego é Deus. Logia vem de estudo, de logos, a palavra, o estudo, a ciência, o ensino que fala acerca de Deus. Teologia, vamos dizer assim, é uma ciência ampla que engloba uma série de doutrinas, uma série de ensinamentos, que é o que a gente chama de teologia sistemática. Por que sistemática? Porque está cada doutrina colocada de maneira organizada, sistêmica, tá bom? Então, por exemplo, existe dentro da teologia o que é? Deus. Logia, estudo ou ciência, tá? Então, dentro da teologia existem várias doutrinas, vários ensinamentos sistemáticos, ou seja, interligados à teologia. Dentre eles, a bibliologia, a própria teologia, que não vou nem botar porque já está aqui, tá? A cristologia. Cristologia estuda o que, gente? Estuda Cristo. A bibliologia estuda o que? A Bíblia. Da onde surgiu, quem foram os autores. É esse modo que nós estamos estudando. Esse modo que nós estamos estudando é a bibliologia. Introdução à Bíblia. É bibliologia. Tá? Vocês viram que nós estudamos várias lições só sobre quem escreveu o Antigo Testamento, quem escreveu o Novo Testamento, como é que os autores foram inspirados por Deus, como é que surgiu tudo isso que nós temos na nossa mão, como é que a Bíblia chegou até nós. Gente, isso é bibliologia, tá? Tem a escatologia, que a nossa igreja é fera, né? Principalmente o nosso pastor. Escatos, últimos tempos, profecia, final dos tempos, tá bom? Escatologia. Tem a eclesiologia. O que é a eclesiologia? Ensino de. O que é a eclésia? Igreja. Muito bom, mas eclesiação é igreja. Eclésio é igreja. É a doutrina da igreja. Tem a. Pegar que você vai botar pincel, que você aqui já está bugado. A martiologia. A mártio, doutrina do pecado.
da queda do homem, do surgimento do pecado, a martiologia. Tem a antropologia. Claro que aqui nós estamos falando da antropologia bíblica, tá? Existe uma ciência secular que não é essa que eu estou falando. Antropos, o que é antropos? O que é antropologia, gente? Vocês sabem? A ciência, o estudo, que estuda o quê? O homem. Muito bem, tá bom? Cristologia, antropologia, amartiologia, eclesiologia. Tem a angelologia. Angelologia. Angel, o que é? Anjos. Aí tem os anjos de Deus, né? Tem Satanás aqui. E os demônios. Como agem, da onde surgiram, papapá e tal. Os anjos de Deus, quantos são? Todas essas coisas aí. Angelologia. Ok? Que eu me lembro, as principais são essas aqui, tá? Tem a antropologia, a martiologia. Ah, tá, tem outro, que é muito importante. Soteriologia. O que é a soteriologia? Sotério, salvação. Logia, estudo da salvação. Ok? Da onde veio a salvação? Quem é a pessoa que é o Salvador? Tudo isso que envolve a salvação. Cristologia, eu já falei, né? Tá aqui. Falta qual? Muito bom. Tivesse me esquecido. Isso mesmo. Olha, essa menina tá ficando fera. Pneumatologia. Pneumato, Espírito Santo. Muito bem. Foi bom me lembrar. É tanta doutrina, né? Às vezes a gente não se esquece. A gente está tentando lembrar. Pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. Então, a teologia sistemática, o que é? É uma obra de um ou mais autores que trazem de maneira sistêmica, sistemática, organizadinha, em outras palavras, para você entender, as doutrinas da palavra de Deus. Ok? As doutrinas principais da palavra de Deus. Isso se chama o quê? Teologia sistemática. Aí eu botei aqui uma das três principais, assim, que são mais utilizadas hoje. Teologia sistemática de Schaeffer, a gente botou ali, tá bom? É um cara muito fera, norte-americano, professor de seminário, tem uma obra completa de teologia sistemática, muito bom, são 3 tomos, tem em português, a editora Agnus tem esse material, muito bom, eu tenho essa obra maravilhosa. Tem esse outro cara, Wayne Grudem, que é uma teologia sistemática muito utilizada nos dias de hoje. Tem Berkhoff, também é outro cara muito usado. O pastor Paulo Andreus usa muito Berkhoff, gosta muito do Berkhoff. Eu também gosto, já li a obra inteira, maravilhosa, uma obra tremenda, Luiz Berkhoff, tá? Então ali só estão os sobrenomes: Wayne Grudem, Luiz Berkhoff, Francis Schaeffer, tá bom? São essas principais teologias sistemáticas que os pastores estudam, os teólogos, os estudantes, né, de Instituto Bíblico, escolas bíblicas estudam. São essas 3 teologias sistemáticas. Existem outras, tá? Existe a RUD. A palavra sistemática. Sistemática significa organizada, que obedece um método ou sistema. Método, sistema ou ordem, tá? São palavras similares. Tem um teólogo brasileiro também, Franklin Ferreira. Ele tem uma obra de teologia sistemática maravilhosa, tá? Muito boa. Inclusive é o cara que escreveu o módulo que nós vamos estudar, teologia sistemática. É o Franklin Ferreira, cara fera, muito fera mesmo, tá bom? Então, o que é teologia sistemática, gente? É o estudo da teologia ou das várias doutrinas cristãs colocadas de maneira sistemática ou organizada ou metódica, que obedece a um método, ok?
Comentários bíblicos. O que é isso? Comentários bíblicos. Vocês já viram algum comentário bíblico? São obras geralmente volumosas, grandes, que versículo por versículo ou trechos da Bíblia, existem grandes teólogos, grandes eruditos da palavra de Deus que comentam os textos bíblicos. Comentam os textos bíblicos. Aí nós botamos alguns nomes aqui. O Wiersbe é um muito utilizado hoje. Vocês vão ver que várias vezes o Anderson, principalmente o Rodrigo, gosto muito desse cara. Wiersbe, tá? Tá aqui o Wiersbe. Tem Champlin, que é um outro grande teólogo norte-americano que escreveu uma obra maravilhosa em português. Norman Champlin é considerado um dos maiores teólogos que tiveram seu ministério no Brasil. Tá? Champlin tem uma obra enorme com 7 volumes, 5 do Antigo Testamento e 7 do Novo Testamento, versículo por versículo, cara. O cara explica. É uma obra assim extraordinária. Eu tenho em arquivo, tá? Se vocês quiserem, eu consigo para vocês. Eu tenho em PDF essa obra. E a gente tem aqui na biblioteca da igreja, claro, tem um volume enorme, então para facilitar, a gente tem em PDF, abre no notebook e já vem ali, tá? E tem o Hernandes Dias Lopes, eu só botei o sobrenome dele aqui, Lopes, que é um dos grandes teólogos brasileiros hoje. Ele tem uma obra completa também, um comentário bíblico completo de Gênesis até Apocalipse. Tá bom? Um cara extraordinário, um pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá de Vitória. Hoje ele está em 2 igrejas, né? Vitória e na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. É um grande teólogo, um grande pregador, um grande pastor brasileiro. Tem uma obra completa de comentário bíblico. Ok? Tem muita coisa boa hoje, gente. Só não estuda quem não quiser. Nós temos muitas ferramentas para estudo bíblico hoje, que por muitas eras a maioria dos cristãos não tinham. Nós temos hoje nas nossas mãos. Nós temos acesso a isso. Basta a gente devagarzinho vai economizando, vai comprando aqui, um ali, vai crescendo e vai formando uma biblioteca. Tá bom? Claro que tem algumas coisas que são mais caras, por exemplo, comentários bíblicos são caros, porque são obras extensas, volumes grandes, 1.500, 2.500, 3.000 páginas às vezes. Porque imagina, versículo por versículo, trecho por trecho, o cara escreve um monte de coisa. Então, obviamente, os volumes ficam enormes, né? E a obra fica mais cara. Mas são materiais assim, valiosíssimos. Muito bom, tá? Depois eu posso indicar para vocês um site na internet que tem muita obra teológica para ler de graça. Tem esse site aqui, ó. iso.com. Esse iso.com é uma plataforma de revistas e livros, onde você no teu notebook pode abrir e ler muitos livros e revistas do mundo inteiro em vários idiomas. Tem muita coisa para leitura de graça. Eu tenho tablet, né? Então abro o tablet ali, vou abrindo. Obras inteiras, livros inteiros, obras de referência, livros de teologia, tem muita coisa de graça na internet. Até as próprias editoras disponibilizam algumas coisas ali de graça para quê? Para gerar interesse e o cara lá e comprar o livro de papel. Tá? iso.com. Você faz o seu cadastrozinho lá, login, senha. Tem muita coisa de graça para ler na internet. Tá bom? Eu uso muito essa plataforma. Até facilita. Esses comentários do Hernandes Dias Lopes, tem muitos lá. Do Wayne Grudem também tem. Do Hernandes Dias Lopes tem vários, não tem todos, mas tem vários comentários lá de vários livros que a galera vai postando, ou então a própria editora posta para gerar interesse, né? Beleza? Por último aqui, história da igreja. Fala comigo, história da igreja, tá? É muito importante, amados, nós conhecemos a história da igreja. Nós vamos ter um módulo inteiro só sobre esse tema, história da igreja. É uma das coisas mais fascinantes do cristianismo é estudar a história da igreja. Tremenda, a gente chora,
É coisa maravilhosa. Recentemente eu estava lendo uma obra, estou terminando ela, chamada Servos de Deus. Acho que até já falei para vocês, né? Uma obra tremenda. Esse teólogo brasileiro, Franklin Ferreira, ele pegou e escreveu uma obra com a história de 31 grandes personagens da história da igreja. Aí conta a história do cara, as contribuições teológicas, a vida e obra, as perseguições, as orações dos caras, né, o exemplo de vida, testemunho que deixa para nós hoje. São livros assim maravilhosos, só tem que gostar de ler, né? É um livro dessa grossura, assim. Deve ter uns 400 e poucas páginas, mas é fenomenal. Fenomenal, uma das melhores obras que eu já li em português. O cara é um erudito, né? Um cara, um grande teólogo, um cara assim, espetacular. Se eu não me engano, foi a tese de doutorado dele. Ele fez uma obra só sobre os grandes personagens da história da igreja. É um cara assim, fenomenal. Aquela música expositor, ela tem essa. História da igreja? Não, cada versículo ela explica. Cada versículo ela explica. Cada versículo. Pode ser, tá? Eu tenho essa música. Ela é boa também. Sim, Ela é massa. Sim. Tem uma outra Bíblia nova, que ela é barata, tá, gente? Que é a Bíblia King James, nova. Custa 50 e poucos reais, 60 e pouquinho com frete e tal. É uma Bíblia grossa, assim, eu tenho ela. Inclusive minha mulher começou a ler, ela adorou, ficou para ela. Ai, isso é minha. Pegou para ela a Bíblia. É um calhamaço assim. Só que é uma Bíblia excelente, tem comentários maravilhosos, uma versão bem bacana. E é bem gostosa de ler. Uma versão bem atualizada também. E bastante comentário bíblico. Custa acho que uns 65, 70 reais no máximo. Uma Bíblia muito boa também. Tá? Com comentário. Quase versículo por versículo. Não é versículo por versículo. Mas é por trechos assim. E os caras são muito bons. Comentários maravilhosos. Tá? Foi feito pela Aba Press, ali de Curitiba. Uma editora lá de Curitiba. Muito boa. Da comunidade cristã lá do Pio. Muito bom, tá? Outra obra muito boa para ter são essas obras de introdução à Bíblia, tá? Tem de um cara que a gente recomenda aqui, que é o Geisler. Esse cara é muito bom também, tem uma obra só de introdução à Bíblia. O que é introdução à Bíblia? É uma breve introdução à teologia. Porque às vezes tem gente que pega uma obra teológica, abre assim e se embanana todo, porque realmente tem obras teológicas bem complexas, né? São bem complexas. Tem muita terminologia, termos em latim, palavras no grego. Às vezes a pessoa que está começando não consegue comer aquele alimento ali que é muito grosso. E aí tem uma papinha, né? Então essas obras de introdução à teologia, introdução bíblica, são obras mais simples, mais básicas, mais fáceis de se compreender. Para começar, o melhor é ler essas obras de introdução à Bíblia. Tá? E a hora que você já tirou de letra, tá fácil demais, aí vai para uma teologia sistemática, você vai ver que o alimento lá é sólido. Tá bom? Então é isso aí, algumas obras maravilhosas de consulta. Outra muito boa, gente, são obras de teologia prática. O que é isso, teologia prática? É a teoria da teologia, as doutrinas, os ensinamentos, de forma prática, ou seja, o que eu posso trazer isso hoje para mim, para o meu dia a dia, para a minha vida. Então nós colocamos algumas referências que estão no material que a gente está utilizando, né? Cristianismo Básico é uma obra excelente de John Stott. John Stott é um dos grandes escritores de clássicos cristãos, tá? Um cara maravilhoso. Tem esse aqui também, outro clássico do cristianismo, Cristianismo Puro e Simples, de um teólogo, um grande literário, um grande escritor inglês, chamado C.S. Lewis. Provavelmente vocês já viram muitas frases desse cara, que ele é uma das maiores referências do mundo cristão, esse cara. Tu vai ver frases do C.S. Lewis em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é obra, porque ele é uma das grandes referências. Teólogo, né, do começo do século, agora 20. Era um cara assim, literário inglês, extraordinário, fala coisas muito profundas.